Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Olá, meus amigos, muito bom dia. Andrei aqui com vocês. Que alegria estarmos aqui no Doses Milionárias. Já de antemão agradecendo de coração ao Leonardo, a sua equipe maravilhosa que está aqui com a gente no estúdio. E recebendo um amigo, mais do que um amigo, um irmão espiritual, um empresário, um homem de Deus e que vai trazer para a gente uma conversa riquíssima sobre liderança, autoliderança e inteligência espiritual. Rodrigo Canal, seja bem-vindo. André, muito obrigado pelo convite aqui. Também queria deixar um abraço pro nosso amigo em comum, Léo Rabelo. Léo, eu sei que você não está aqui hoje, mas é um prazer estar nesse programa aqui. É sempre uma honra ser convidado ao Doses, porque o Doses ele traz, de fato, uma dose cotidiana de inspiração, uma semente plantada no reino. E é sempre um prazer poder compartilhar um pouco da nossa história, da nossa breve e pequena sabedoria aqui. Mas muito obrigado pela lembrança aqui, André. Inclusive, eu queria aproveitar para te presentear aqui, ó. Entendedores entenderão. Então, para você, eu trouxe um sneaker. Um sneakers. Isso tem um significado poderoso. O sneakers. Mais adiante, algumas pessoas entenderão, né? Sim. Tem um propósito muito grande envolvido nisso tudo. Muito obrigado, Rodrigo. Com certeza. E nessas doses de hoje, nós vamos falar sobre o que a gente tem de mais valioso na Terra, né? Que são as pessoas. Sim. As pessoas que estão ao nosso alcance para crescerem espiritualmente, para crescerem materialmente, porque a gente está aqui nessa terra para isso, para prosperar, fazer prosperar a família. A gente estava falando, né, Rodrigo? Esposa e filhos, mas também as outras pessoas para quem a gente pode estender o braço e trazer prosperidade. Com certeza. O tema liderança é um tema que me encanta, André, porque eu tenho CNPJ desde meus 16 anos de idade. Eu estou com 34 agora, então eu tenho 18 anos. Eu sou maior de idade em CNPJ já. Alguns, né, Alguns CNPJs, alguns funcionários, algumas equipes, alguns colaboradores. Primeiro que eu não gosto de chamar colaborador de funcionário, porque funcionário tem uma questão de funcionalidade e ele colabora para um sonho maior, para um conjunto maior. Isso. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo e o que me inspira na liderança é: você só prospera quando você entende que a prosperidade ela é de escala. Ela é uma cascata. Você só prospera quando você faz outros prosperarem. Quando os outros prosperam abaixo de você, você acaba prosperando por consequência. E a verdadeira prosperidade com propósito vem daí, dessa essência. Maravilha, né, Rodrigo? Porque aí a gente já começou a falar de liderança, né? Sim. Liderar é servir. Liderança é serviço. A liderança não é para que eu cresça e apareça. Sim. Inclusive, a gente tem um louvor muito bonito que diz, né, que eu diminua para que a glória dele resplandeça. Né? E é ele que tem que crescer. E essa é a essência da liderança. Né? Eu diminuo, eu ofereço o serviço, eu me ofereço aquilo que eu tenho de bom e deixo a pessoa crescer. Com certeza. É sobre inspirar. Né? Eu tive ontem numa palestra do Ricardo Nunes. Ele fez uma analogia muito bacana que eu gostei, vou levar para a vida, que é: você quer montar um time com uma cultura forte, um time engajado com você, cara, você tem que tratar seu time como seus filhos. Isso. Não no sentido que o pessoal leva hoje, filho, passa a mão na cabeça, coloca no colo, ajuda. Quando seu filho ele é irresponsável com alguma atitude dele, quando ele ofende alguém, quando ele trata uma pessoa de forma desonrosa, você faz o que com ele? Você o repreende. Isso. Você não vai xingar ele, você o repreende com amor, mas o repreende. Sim. Às vezes de forma dura. Correção de rumo. Correção de rumo. E assim é com sua equipe. Se você quer formar um time com uma cultura forte, que vá para a mesma direção que você tem que mostrar para eles seus princípios e valores. Tem que ensinar para eles quais são os princípios que eles têm que ter, que valores que eles têm que semear na vida deles para poderem crescer nessa proposta que você tem.
Bacana. E assim, né, Rodrigo, aí você trouxe, enquanto você falava, você trouxe à minha memória o seguinte, a gente vive hoje uma era informacional, né, exponencial, a gente tem planilhas, tem dados à disposição, e assim, o que eu tenho me chamado muita atenção, eu estou de frente para um livro aqui que está escrito Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que está atrás de você ali. E isso me trouxe aqui exatamente isso. Os nossos colaboradores, eles não são funcionários, eles são amigos. Não Sim. é amigo da intimidade. Você escolhe quem vai para a intimidade da sua casa ou do seu lar, mas eles são amigos, no sentido de são pessoas que devem ser respeitadas. Com certeza. E aí, eu trago para a gente para a reflexão o seguinte, para a sua consideração. Nós temos muitos líderes hoje, donos de empresas, que tomam decisões de negócios inteligentes baseado muito em planilha, o que eu não vou condenar, em resultados, em foco no resultado, na demonstrativo de produtividade, Sim. de renda, né, de renda bruta, renda líquida. Porém, tem uma coisa que, por isso que a gente está falando de liderança nesse sentido e da inteligência espiritual, né? Porque eu vejo assim, Rodrigo, o que está faltando, na minha visão hoje, é o que eu escrevi aqui como gentileza sincera. O que é a gentileza sincera? E é isso que nós vamos explorar um pouquinho. Cara, o que eu posso fazer? O que Deus trouxe para mim de habilidade, dons, habilidades? Eu vou lançando 30 CNPJs, eu vou 18 anos de maturidade. Tá bom, é muito bom, mas o que Deus traz para mim que eu posso ser mais gentil e de uma maneira sincera com as pessoas? Sim. Eu tô lendo um livro agora, que você até viu ali embaixo, a gente conversando antes aqui, que é o Liderança de Alto Nível do John Maxwell. Ele traz um conceito, vou lembrar agora um conceito, se não me engano, é humildade confiante, que eu achei excepcional. E as pessoas muitas vezes, ele até cita um outro grande autor americano que me fugiu a cabeça, Adam Grant. Uhum. Ele cita o Grant falando que muita gente acha que a humildade e a confiança são antagônicos. Ou você é humilde ou você é confiante. Sim. Ou você se valoriza ou você se humildiza, se humilha ou se coloca abaixo. Mas a humildade, ela nada mais é do que você reconhecer as suas fraquezas e a sua humanidade. Não somos perfeitos, ninguém aqui nesse mundo é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Nenhum dos nossos assistidores ali, nem os nossos espectadores é perfeito. Somos humanos, como Deus nos fez. A sua imagem e semelhança, mas ainda humanos imperfeitos. E a humildade nada mais é do que isso. Quando você tem humildade sem a confiança, aí sim, você é inseguro, você é fraco, você não toma decisão, você fica em cima do muro. Quando você tem confiança e humildade, você é egocêntrico. Agora, quando você equilibra a sua humildade de entender a sua insuficiência ou a sua humanidade e a sua confiança de entender também os seus valores, os seus dons e os seus fortes, você consegue equilíbrio e você transmite isso na sua fala. Você não se coloca acima de ninguém pela posição que você ocupa, mas também não se coloca abaixo de quem quer subir nas suas costas. Maravilha, né, Rodrigo? Essa gentileza sincera ou essa humildade que você está apresentando, ela é importante. Sim. E ela é importante que as pessoas entendam hoje. Daqui a pouco a gente está com uma visão de futuro, de hub de mentorias, enfim, fazer as pessoas crescerem. E assim, é muito importante esse entendimento no sentido de que, cara, a pessoa que eu apoiar, por mais ou menos inteligência, o QI intelectual, né, aquele consciente, né, de inteligência que ela tenha, eu não posso duvidar do trabalho que eu faço com aquela pessoa. Eu não posso ter medo de que essa pessoa vá me ultrapassar, porque ela não vai ultrapassar. Sim. Ela não vai tomar seu lugar. Isso tem que quebrar esse mito na cabeça de muito empresário. Eu até corrigiria. Que tome meu lugar. Porque se ninguém tomar meu lugar, eu não consigo subir. Sim. Mas não vai exato, te tirar do jogo. No sentido da promoção, né? No Sim. sentido de você não vai ser excluído, né? Sim. Você vai, sim, ele tome o seu lugar, sim, que ele tome o seu lugar no sentido de, poxa, agora ele cresceu e vai fazer aquelas coisas que eu antes fazia, maravilha. E até um alívio para mim, né? Até um alívio. Pô, que bom que eu tenho alguém que faça isso. Mas no sentido de a exclusão mesmo. Não, você não vai ser excluído. Você não vai se diminuir no sentido de perder a posição, ou perder a influência, ou perder a sua liderança. Sim. Eu escuto muitas pessoas falarem assim, se eu baixar a cabeça demais, eu vou perder minha liderança. E não vai não. Não vai não, porque a liderança ela não diz respeito a um cargo ou uma função. Ela diz respeito ao seu posicionamento como pessoa humana.
E é interessante levantar esse ponto, porque quando se fala de liderança, o pessoal pensa no empreendedor, no empresário, no dono, no proprietário, qualquer nomenclatura que você queira colocar para essa pessoa. Mas a liderança ela é executada em diversas cadeias ali. Não é só o dono, o gerente ele tem um grau de liderança. Sim. O próprio colaborador de mesmo nível, existe um quê de liderança. Sempre tem um que lidera os outros, que tem um perfil mais expansivo ali, que acaba liderando e acaba levando a equipe. E essa liderança, eu vejo, por exemplo, nas minhas equipes, quando eu vejo uma pessoa com perfil de liderança e que não tem medo, ou alguém num cargo gerencial que não tem medo de passar a bola para frente, de ensinar o próximo, de treinar pessoas para substituí-lo, que não tem medo de ser substituído na empresa por aquele funcionário que está abaixo dele, ao invés de vê-lo como insuficiente ou vê-lo como inútil porque tem alguém que ele está treinando ali que pode subir, eu vejo esse cara como um multiplicador, como um replicador, como alguém que consiga colocar uma cultura e ele passar essa cultura para frente. Mas voltando na sua gentileza sincera, ela remete ao princípio primordial bíblico de qualquer leitura e interpretação de qualquer religião que você colocar. Na verdade, a gentileza sincera nada mais é do que amai-vos uns aos outros. Se você amar o próximo, ou se você fizer ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem a ti, Isso aí. você é gentil, sinceramente, porque quem ama não mata, não destrói, não ofende. Não enxerga o outro como pequeno. Não enxerga o outro como pequeno. Que Jesus Cristo disse, né? Amai-vos uns aos outros, a regra de ouro, né? A regra de Que ouro. é tratar as pessoas como você quer ser tratado. E assim, é por isso que eu vejo, Rodrigo, muitas empresas e também clubes de networking, de conexões, que na verdade eles se limitam a promover uma conexão. Sim. Olha, aqui o Zezinho e o Joãozinho, vocês se conectem e agora vocês se resolvam aí. E na verdade, o olhar cristão é muito mais do que isso. Sim. O olhar cristão que eu falo aqui é o olhar também do amor no seu coração. Não precisa ser cristão só não. O amor no coração, é Deus no coração. Né? Independente de religião, porque não é religiosidade, né? É espiritualidade. Não, é espiritualidade. Então, assim, olhar para essas pessoas e não só a conexão que eu posso te proporcionar, mas eu vou confiar no seu dom, no seu talento. Eu vou colocar você nesse negócio. E quem sabe, daqui a um tempo, com o seu crescimento, você abre o seu CNPJ. Sim. Realiza um sonho que você tem. Isso é fazer as pessoas crescerem. Isso é promover crescimento. E aqui a gente começa a entrar na inteligência espiritual. Né? Amém. Que é o aspecto de você... O que é ter a mente de Cristo? Sim. É esse pensamento que você trouxe, né, Rodrigo? Cara, voltando um passo, já entrando no assunto, mas voltando um passo, que você falou desses hubs de network, não falando mal de ninguém aqui, eu tenho amigos em todos eles, eu gosto de todos eles, mas eu, por exemplo, que estou nesse meio há cerca de 5, 6 anos, cara, eu não aguento mais chegar num evento, joga lá a gente numa sala e fala assim, aí você vira pro outro e fala, o que você faz? Pois O que você faz? E a cada evento você tem que repetir o que você faz, ou seja, nada foi registrado. Exato. E aí, em contraponto, eu analiso nos últimos 6 meses andando e tentando viver Cristo cada dia mais. É engraçado que eu pego algumas reuniões de negócio, às vezes que eu chamo um amigo meu para conversar sobre o negócio, a gente fica 2 horas falando de Deus e 15 minutos resolve o negócio. Porque quando você tem Deus no seu network, no seu relacionamento, quando você tem o reino como base para as coisas, a semente ela floresce. Então a semente, se a gente vai fazer negócio em A, em B, em C, o negócio é menos importante do que o propósito, do que o reino. Então assim, o negócio acaba surgindo dali. Mas o reino como base, a terra fértil com Deus, ela é muito mais importante muitas vezes. Muito bom. E nesse momento eu tenho uma pergunta para você que está com a gente. Você que está aqui assistindo a gente, compartilhando desse momento de alegria, de crescimento. O que Deus tem para falar para as pessoas por meio da sua pessoa? Sabe, o que Deus tem para falar para essas pessoas que estão aflitas, que estão angustiadas, que estão nas dívidas temporárias, porque são temporárias, estão atravessando desertos de saúde, desertos de relacionamentos, e assim, e claro, você precisa trabalhar, você precisa se desenvolver, você precisa do capital financeiro para sair disso tudo, mas você precisa muito mais antes disso, um passo antes, você precisa de propósito, que foi o que o Rodrigo trouxe. Então, no seu propósito, o que Deus tem para as pessoas por meio de você, da sua fala, das suas atitudes. Fala aí, Rodrigo.
É uma reflexão muito bacana. E uma coisa que eu vejo muita gente perdida é justamente qual o meu propósito, qual o meu dom, o que, que eu deveria fazer, o que, que eu faço, porque eu não sou bom em nada, porque. E a pessoa acaba começa a se sabotar nisso. E aí eu vi uma reflexão esses dias, e eu não vou aqui fazer ao pé da letra, mas seria assim, mas do que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer é uma coisa, o seu dom às vezes não tem nada a ver com o que você gosta de fazer. E assim, o que a gente tem que estar claramente ligado é estar vivendo um propósito com Deus. Estar atento a sinais, a barulhos. E barulhos eu não falo de ruído, eu falo de você sentar realmente e conversar com Deus. Às vezes vai conversar sozinho por muito tempo. Isso. Mas sempre vai vir algum tipo de sinal, algum tipo de evidência ali, quanto mais próximo você está. Mas o propósito, eu diria que é aquilo que você faz de melhor para impactar a vida dos outros. Isso. Então, o seu dom, às vezes, você nem gosta muito de fazer ele. Estou sendo bem sincero. Sim. Às vezes você não gosta daquilo que Deus te deu como dom. Mas o seu dom é o ofício que Deus te deu. Sim. A partir do momento que você encontra o ofício que Deus deu para sua vida, o dom que Deus deu para sua vida, aquilo que Ele espera de você, as coisas começam a fluir. Que você encontra e que você põe em ação, né? Não adianta você descobrir também e ficar quieto. Interessante você trazer esse ponto, que antes de a gente subir, a gente estava conversando, né, Rodrigo? Que vozes você está escutando? E você estava falando exatamente sobre isso. Você falou assim, já apareceram algumas oportunidades nesses últimos tempos e que eu disse não para elas. Sim. Por quê? Hoje eu tenho clareza porque não fazem parte do meu propósito. No sentido de, temos um tempo limitado. Temos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias em média por mês, 365 dias por ano. Eu já tenho muito negócio. Alguns. Eu já tenho alguns CNPJs, alguns colaboradores, e venho nesse caminho procurando também o que Deus espera de mim. E tenho desenhado um propósito muito claro. Você falou de propósito, você falou da questão de semear na vida alheia. Meu propósito ele é claro como água para mim. O meu propósito é criar um ambiente de prosperidade para outros prosperarem. Ponto. Maravilha. Independente de como eu faço isso. Se é para um negócio, se é para outro negócio, o meu propósito principal é esse. Então, aquilo que não corrobora com isso hoje, eu não vejo na minha agenda. Então, aquilo que é uma baita oportunidade financeira, é um baita negócio, é legal, é bacana, dá dinheiro, é um negócio bom, mas não alinha com esse propósito, eu não vou gastar meu tempo nisso. Porque se Deus espera uma coisa de mim, se eu tenho dom para uma coisa, se eu tenho uma visão para um lado, eu tenho que focar nisso. Porque se eu não focar, eu vou ficar disperso. Se eu ficar disperso, eu não faço nada bem. Muito bom. Você pode repetir o seu propósito? Em outras palavras agora, em outras palavras. Não, é criar ambiente de prosperidade para fazer outros prosperarem. Isso é importante, gente. Você que está com a gente, isso é muito importante. Nós estamos falando de ter a mente de Cristo, nós estamos falando de ter a sensibilidade, que é isso, né, Rodrigo? A sensibilidade de escutar a voz certa. Sim. Essa voz que eu estou escutando é a voz que combina com o meu propósito de fazer as pessoas prosperarem, fazerem sim networking, lógico, né? Nós somos humanos, né? Temos que conectar, né? Temos que falar um com o outro, temos que se abraçar, mas isso tem a ver com o meu propósito de as pessoas vão crescer. Então, assim, falando de trabalho, de negócios, de empresa, eu tenho que trazer as pessoas para um ambiente, uma atmosfera de prosperidade. A prosperidade não é necessariamente que ele vai enriquecer de uma hora para outra, não é isso. A prosperidade é que ele vai encontrar, talvez o propósito dele, talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois, mas que ele vai se encontrar e vai ter a possibilidade de ser feliz no que faz e com a sua família. A prosperidade, eu diria que ela é composta por 3 pilares principais. Um deles é a tranquilidade financeira, porque é difícil você ter... Sim. Mas eu vou explicar depois. A prosperidade financeira, ela é parte da prosperidade, sim, mas muito mais importante que a prosperidade financeira é o propósito e a paz. Se você tem prosperidade financeira sem propósito, sem paz, você não tem prosperidade real, você tem dinheiro. Se você tem prosperidade e paz sem dinheiro também, você não... Você tem prosperidade, mas é difícil manter isso no mundo que vivemos hoje. Vamos falar de mundo real. Não estou falando de um mundo ideológico. Não, sim. Se você tem
você tem bem alinhado aqui sua prosperidade financeira, o seu propósito, mas não tem paz de espírito, porque de alguma forma o seu propósito intervém na vida alheia, ou de alguma forma você perde a paz por causa disso, você tem que rever seu propósito. Você falou, vivemos um mundo de muitas vozes. Eu vinha escutando um podcast do Maurício Meirelles com o pastor Rodrigo Silva. E aí e justamente, nem sei se ele é pastor, sei que ele é arqueólogo, né? Mas ele é adventista. Mas é um cara que estuda muito bem a Bíblia, e ele falava justamente disso. A gente vive num mundo cheio de vozes. Uhum. Temos vozes, as vozes da nossa cabeça. Existe o nosso ego, o nosso id, existe o propósito divino, e existe também o contraponto. E todos tentam chegar a nós de alguma forma. Sim. Então, assim, eu vejo com muita clareza hoje que aquilo que é divino, aquilo que não é carnal, tem a ver com o bem alheio. Eu escuto aquelas vozes em que eu sei que eu não vou prejudicar ninguém. Porque se eu não prejudico você, se eu não prejudico o outro, o próximo, não há como aquela voz tá me enganando. E o próximo pode ser assim mesmo, tá? Porque existe o controle para você se prejudicar também. Sim. Você me lembrou uma fala do Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte sempre daquele jeito muito alegre, expansivo, né? Engraçado. O Cláudio Duarte, eu assisti um vídeo curto dele, em que ele dizia assim, olha, Jesus Cristo lembrou que tem que amar o próximo, né? Só que quem é o próximo? Aí com o jeito dele de falar, né? Sim. Quem é o próximo? O próximo é aquele que está tão próximo que ele pisa no seu pé, que ele chuta a sua canela, que ele te desagrada, que ele fala uma coisa que você não gostou. Então, assim, quando a gente está falando de crescimento das pessoas, é muito importante, porque isso é uma parte importante também da autorresponsabilidade, né, Rodrigo? Sim. A nossa, mas a das pessoas também. Porque a gente fala em crescimento sim, e queremos proporcionar isso, mas as pessoas têm que assumir a sua parte de autorresponsabilidade e não ficar ali, poxa, ninguém me ama, ninguém me quer, me deu uma oportunidade, mas, poxa, ainda não era a que eu queria. Mas, cara, é o primeiro passo. Não, Rodrigo? Tem uma anedota antiga que é... Hoje em dia não é tão bom contar porque aconteceu o dilúvio lá no Rio Grande do Sul. Sim. Mas havia um local que foi inundado e tinha uma pessoa em cima da casa e estava ali orando. Deus, por favor, me salva, Deus. Eu estou aqui nesse telhado, Deus. Me ajuda, por favor, Deus. Me salva daqui. Aí apareceu um bote salva-vidas. Aí o cara falou, vem cá, vou te salvar. Não. Eu tô falando, Deus vai me salvar, pode ficar tranquilo. Uhum. E foi embora o bote. Ele continuou orando a Deus ali. Daqui a pouco apareceu um helicóptero do bombeiro. Não, obrigado, Deus vai me salvar aqui. Aí daqui a pouco a água subiu, essa pessoa veio a falecer e chegou do outro lado, né? Oh, Deus, Sim. Pô, eu orei tanto, sou um cara devoto, sou um cara fazia meu devocional, todo dia eu orava, lia a Bíblia, ia pro culto, ia pra igreja. Por que o Senhor não me salvou? Ele, rapaz, eu te mandei um bote, te mandei um helicóptero, te dei oportunidade. Você queria que eu descesse daqui para ir lá puxar sua mãozinha? Amigo, assuma responsabilidade. Eu te dei as ferramentas. Isso. Então, ou você usa as ferramentas que eu te dou, porque Deus nunca vai sair da poltrona dele para vir aqui pegar sua mão. Ele vai te dar as ferramentas e os caminhos, e muitas vezes a luz e a sabedoria para resolver aquilo. Mas você tem que tomar posse disso, você tem que assumir isso e você tem que agir. Daqui a pouquinho nós vamos falar do poder da ação. Mas antes de falar do poder da ação, eu quero dar um passo ainda ficar aqui um pouquinho nessa parte que é importante. As pessoas entenderem que sim, nós temos um propósito. E eu compartilho, claro que o meu propósito não é copiar e colar o seu, obviamente que não, porque somos seres humanos distintos, né? Mas compartilho do seu propósito, porque se aproxima muito do meu propósito. Mas não adianta as pessoas, porque o que eu vejo é as pessoas buscam nessa tua anedota, me lembrou assim, o Salvador. Sabe o nosso país até hoje, o Brasil com 500 anos, jovem, né? Mas até hoje busca-se um Salvador. Não chega a época de eleição, não vou falar de política não, tá, gente? Mas quando chega a época de eleição, porque o Salvador... Gente, o Salvador é Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Esse já foi na cruz por nós, né? Mas as pessoas precisam entender, nós precisamos entender, né, Rodrigo? Assim, eu tô te colocando dentro de um processo de mentoria,
eu estou te colocando dentro de um clube de conexões, eu estou te dando as ferramentas que são divinas, vêm de Deus. Os talentos vêm de Deus, né? E eu estou te oferecendo esses dons, esses talentos. Mas as pessoas precisam, antes até de entrar em ação, elas precisam de um trabalho mental. Elas precisam fazer o seu trabalho mental, a sua reengenharia de sair do foco da reclamação, sair do negativo, daquela de só reclamar e ir para a positividade. Sim. Eu queria só fazer um adendo aqui, a você que está ouvindo aí, você que está acompanhando o Doses. Quando eu falo aqui de propósito, de ter esse propósito claro, eu não estou falando que não é importante você ter habilidades técnicas no gerenciamento. Você tem que ter gestão, você tem que ter planejamento estratégico, você tem que ter um mapa, e você tem que ter os skills necessários ali. O que eu estou dizendo você pode ter tudo isso, se você não tiver um propósito, você não é completo. Isso. Você pode fazer um negócio de sucesso sem propósito. Existem vários negócios de sucesso sem propósito. Mas existem muitos homens de sucesso que são tão pobres que só têm dinheiro. E aí, você me fez lembrar, Rodrigo, de uma coisa que me entristece, mas me motiva quando eu estou conduzindo, por exemplo, cursos de oratória. Quando eu estou começando os cursos de oratória, eu falo para as pessoas assim, para os alunos assim: o mundo quer escutar a sua voz. Porque quando você empresta a sua voz ao mundo, você coloca a sua voz ao mundo, você está apresentando seus dons, seus talentos, suas habilidades, skills, sim, pessoais da terra, sim, aquilo que você aprendeu tecnicamente falando, dos seus estudos. Sim. E então você tem que colocar a sua voz para o mundo. Você não pode se fechar num casulo e pensar assim: quem tem que falar é o grande empresário, ele é o dono da empresa, ele fala. Eu não tenho nada para falar. Não. Opa, você tem muita coisa para falar. E aí, quando você fala voltando lá no começo, quando você fala de liderança com propósito, de liderar com esse propósito, e da gentileza, como é que você chamou? A gentileza sincera. Gentileza sincera, é um lugar que eu coloco minhas equipes. Cara, não tem ninguém que tenha um feedback mais realista, mais próximo da ponta do que quem está na ponta. A gente que está aqui numa cadeia empresarial, eu estou na cadeira de dono, ou de empresário, ou de CEO, ou, enfim, onde eu esteja aqui, que tem uma equipe abaixo de mim, eu não vou ter o tato do contato com o cliente muitas vezes. Eu posso ter alguma experiência, fazer alguns testes, mas eu não vou ter esse tato cotidiano. Quem está na ponta tem. E esse cara eu gosto de ouvir. Eu acho que foi, não lembro se foi acho que foi o Roberto Justus, que falou que o que ele mais gostava de fazer na empresa dele era demitir. Toda demissão passava pela mesa dele. Famoso dele, né? Está demitido. Mas ele falava isso por que ele gostava de demitir as pessoas. Porque não tem feedback mais sincero de um funcionário demitido de um funcionário do que quando ele é demitido. Porque ele xinga o gerente, xinga isso, fala que o processo está errado. Ele dá todo aquele feedback que ele não tinha coragem de dar enquanto estava empregado no dia que ele é demitido. Por quê? Porque ele não tem mais nada a perder. Para você, é profundo, né? É profundo. E para você que está aqui com a gente no Doses, você que está pensando em empreender, abrir seu próprio negócio, ou entrar para um clube de conexões, um hub de mentorias, participar, fazer sua vida crescer, botar o seu escritório, até o que já existe, né? Impulsionar. Sim. Repara nessas lições aqui. Nós estamos falando de princípios. Nós não estamos falando aqui de achismos. São princípios. São princípios, princípios do reino, princípios de vida, princípios da espiritualidade que guiam os negócios. Com certeza. É muito importante eu entender isso. Sabe quando você começa a fazer começa a mexer com o empreendedorismo, aí você vai no mapa da empatia, vai montar a persona, que é importante, eu não estou menosprezando. Tudo isso é importante. Isso é importante. Análise SWOT, todas as ferramentas são importantes. Tudo isso, mas é importante também que você olhe tudo isso sob esse viés. O viés de qual é o meu propósito e qual é o propósito que a espiritualidade tem para mim. O que eu vou ofertar para as pessoas nesse meu negócio? Eu falava com um amigo meu semana passada e uma coisa que eu deixei, que veio muito claro na minha mente é muito simples. Qual a importância de um propósito de uma cultura? Porque a cultura tem a ver com propósito. A cultura é justamente você transferir seus princípios e valores para sua equipe e cobrar deles que tenham isso, mas você tem que ser espelho. Isso. Então a cultura para mim é uma das principais alicerces de um propósito, para a manutenção do propósito.
E qual a importância de ter clareza no seu propósito e ter uma cultura forte? Fica mais fácil tomar decisão. Sim. Porque as decisões difíceis, pô, devo ou não devo demitir aquela pessoa? Devo ou não devo seguir por esse caminho? Devo ou não devo aceitar isso na minha empresa ou aceitar essa negociação? Aí eu inverto essa pergunta. Eu aceitar essa negociação, eu demitir aquela pessoa, impacta de alguma forma o meu propósito? Se sim, positivo ou negativamente? Negativamente, então eu nego. Ok. Se impacta positivamente, vamos. Ter clareza de para onde você vai, e o propósito é isso, na mais simplista das interpretações é saber para onde você vai. Exatamente. Ter clareza do seu destino, de para onde você vai, te dá tranquilidade para tomar decisões difíceis. E aí, Rodrigo, a gente entra aqui num ponto. As pessoas que estão montando seus negócios, estruturando sua carreira, seus negócios, muitas vezes elas têm dificuldade em dizer não para algumas coisas ou dizer não para algumas pessoas. E isso, aí você trouxe a reflexão, um ponto muito interessante. Algumas pessoas ficarão pelo caminho. Caramba. E é natural. E eu não estou deixando de ser cristão. Ah, você não é cristão se você deixar uma pessoa pelo caminho. Não foi isso. A gente falou no início do podcast, né? A gente falou assim, todos serão colaboradores, todos participarão do seu projeto, mas nem todos terão a sua intimidade ou o seu grau de confiança máximo. E aí eu trago outra reflexão. Você falou de ser cristão, esse tipo de decisão de deixar alguém pelo caminho. Deus nos dá a oportunidade de sermos salvos. Nem todos seremos. Vai depender da nossa ação, não da ação dele. Quando eu contrato um colaborador, todos os meus colaboradores têm oportunidade de crescer, de prosperar, de estar no ecossistema e continuar no ecossistema. Não vai depender de mim. Vai depender dele. Então, assim, a gente abre oportunidade, a gente ajuda, a gente auxilia, a gente tenta de todas as maneiras, como eu falei, tratar como filho, cuidar, colocar princípios e valores, mostrar, mas é uma relação bipartite. São duas partes. Daqui para lá e de lá para cá. Não existe só um vem a nós. Quando um lado é prejudicado nessa relação, não existe relação. Sim. Ou os dois estão engajados em crescer, em se ajudar, em se auxiliar e criar esse ecossistema, ou essa relação está fadada ao fim. Eu não estou falando só de relação empregado-empregador. Estou falando de casamento, amizade. Nós estamos falando de lealdade. De né, lealdade. Rodrigo? Estamos falando de lealdade. A partir do momento em que nós entramos juntos no projeto, esse projeto pode ser uma empresa que já está em funcionamento, eu sou contratado, enfim, ou um projeto que iniciamos para tocar adiante. A lealdade. Lealdade e compromisso. Sim. A gente falou isso lá embaixo também, né? Falamos. Não adianta só levantar a mão e falar, olha, eu tô aqui. Eis-me aqui, senhor. Eis-me aqui, mas tá bom. Beleza, eis-me aqui. Mas qual é o seu passo de ação? E vamos falar de ação, então? Vamos. Vamos para ação? Então, eu escutei eu li um livro de um professor de teologia. E o J.B. Carvalho, o bispo J.B. Carvalho também usou esse exemplo. Existem alguns nomes na Bíblia que são desconhecidos. Se a gente falar aqui, eu até anotei, porque se eu não anotar, não... Por exemplo, você tem nomes como Samua, Gediel, Amiel e outros que você fala assim, esses nomes estão lá na Bíblia? Estão, só que não entraram para a história. Por que a gente não conhece? Porque eles não entraram para a história. Por que eles não entraram para a história? Porque quando eles chegaram lá para avistar a Terra Prometida, eles viram uns obstáculos, uns gigantes, uns anaquins e falaram, opa, dá não. Medo, recua, não vou agir. Começaram a tentar fazer uma rebelião e já era. Mas Josué e Caleb são nomes famosos. Por quê? Sim. Porque entraram em ação. Vamos falar do poder da ação, do poder de agir? Vamos. Então, esse poder de agir, né? A gente tem que enfrentar angústia, medo, fracasso anterior. A gente enfrenta uma série de obstáculos que vem na nossa mente, né, Rodrigo? Com certeza. Você falava antes ali Você começou a falar, eu acabei lhe cortando nesse momento, algo relacionado à própria sabotagem da mente. A gente escutamos várias vozes e muitas delas hoje tentam nos sabotar. E é justamente por quê? Porque a ação é a ferramenta mais poderosa. Se você fica parado, você não vai a lugar nenhum. Eu vi uma metáfora, uma habilidade prática, na verdade, essa semana, que era o seguinte.
A pessoa colocava uma bacia d'água e um copo do lado, vazio, e uma colher. Pedia, pega essa colher e com colheradas enche esse copo d'água. A pessoa ficava aqui jogando água, jogando água, jogando água, jogando água. Passou uns 5 minutos, a pessoa, nossa, mas não vai encher nunca. E parou. Ela falou, o problema é esse. Isso. Não vai encher nunca, mas se pegar um copo vazio, ele já tá aqui com 35 ml. Em 5 minutos. Se você continuar mais 20 minutos, provavelmente você enche ele. Só que dá muito trabalho. Agora, se você não fizer, se você não agir, se você não começar, ou se você desistir no meio, se você parar de agir, o copo vai continuar vazio. E você trouxe uma reflexão, assim, eu não quero bombardear ninguém não, tá, gente? Mas você trouxe uma reflexão interessante, que é um conceito que tem naquele livro Nação Dopamina. A galera quer um prazer imediato, quer agora. Olha, Rodrigo, qual é a solução que você tem para agora pro meu problema? Mas peraí, amigo, você não vai arregaçar a tua manga, não vai caminhar, não vai enfrentar alguns desafios, não vai pegar a colher e colocar no copo? É o processo, né? No final das contas é tudo sobre processo. Todos querem o resultado, ninguém quer ver o processo. O processo é complicado, é difícil, é complexo. As barreiras são colocadas, muita gente pergunta, mas Deus, por que tá tão difícil? E a resposta é muito simples, porque se não tiver dificuldade não tem aprendizagem, se não tiver aprendizagem não tem maturidade. Tem uma reflexão que eu achei muito bacana também, que eu vi esses dias, que é o seguinte... você tem um casal, não, você tem 2 filhos gêmeos de 19 anos, né? Isso. Se não me engano a idade deles. Isso. Você tem coragem hoje de pegar R$1 milhão e entregar na mão deles? Toma aqui, filho, R$1 milhão para você fazer o que você quiser. Eles precisam de um processo de aprendizado, né? Eles têm maturidade para lidar com R$1 milhão hoje? Talvez não. Então eu vou mais além. Pega sua filha mais nova. A Maria Fernanda tem 6. Dá R$1 milhão para Maria Fernanda. Bom, aí seria bom, porque ela vai devolver para mim, né? Que ela vai falar, papai. Mas você teria coragem de confiar esse R$1 milhão para ela fazer o que ela quiser com esse R$1 milhão? Claro que não. Porque ela não tem maturidade para receber esse dinheiro, para administrá-lo. Exato. E assim é Deus com a gente. Sim. Muita gente pergunta, Deus, por que não chegou minha vez ainda? Por que você não me deu chance? Por que o Senhor não me entrega a prosperidade? E eu imagino aí, liberdade poética minha, tá, gente? Eu imagino Deus lá em cima, meu filho. Você não tem maturidade ainda para lidar com isso. Então, Deus nos prepara. Tudo na vida é um processo. Sim. Tudo tem seu tempo de maturação. O que não pode também ser uma bengala para você ficar a vida inteira escorada. Estou vivendo o processo. É. Você tem que agir, você tem que correr atrás, você tem que sair da sua cadeira e da sua inércia e tomar a responsabilidade da sua vida. E aí, né, Rodrigo, tem uma questão que é fantástica, que é assim, disciplina mental. Disciplina física, mas antes da física, porque o que vai comandar o corpo é a mente. Sim. Né? Disciplina mental. Olha só, não é fácil, e porque assim, aquelas pessoas que falam que é fácil, não, me desculpa, não é não. Tanto é que se fosse fácil, o nome não era disciplina. Né? Então, disciplina mental. Acordar cedo. Vou dar alguns exemplos, né? Acordar cedo. E cedo é cedo, tá, gente? É cedo mesmo. É antes do galo cantar. Fazer um devocional. Entregar-se a Deus nas suas orações. Curvar-se, prostrar-se, diminuir-se. Fazer uma atividade física que tem que sair da zona do conforto. Tá chovendo, tá frio. Tem que sair daquela casinha. Tem. E mais coisas, e mais atividades. E aí, Rodrigo? A disciplina é uma coisa interessante. Eu me propus, uma das minhas proposições para 2025 foi ler a Bíblia. Eu a vida inteira sempre li em parte, sempre escutei, mas nunca parei efetivamente para lê-la de ponta a ponta. E estou fazendo isso agora. Peguei um programa lá de leia a Bíblia em 1 ano. Porque se eu pensar no copo vazio com a colher na bacia cheia, rapaz, é grande aquele trem. Algumas e não é uma leitura simples, não. Tranquila. Agora, se eu pensar, ao invés de pensar na Bíblia inteira, pensar em 3 capítulos por dia, 5 no domingo, já fica mais tranquilo. Hoje eu li 7 capítulos. Então hoje eu já bati a meta de hoje e de amanhã.
Mas existem, por exemplo, Levíticos, eu lia 3, porque não dá. Brincadeiras à parte. Sim, Mas sim. assim, isso me levou a uma reflexão. Outra meta minha para esse ano é ler 25 livros. Porque eu tenho treinado a disciplina da leitura. Porque vivemos num mundo que eu brinco, todo mundo tem TDAH agora, né? E todo assim, mundo tem, né? por mais que seja bom a entrega do livro, é mais fácil assistir um filme, escutar um podcast, escutar áudio do que você ler um livro. Dopaminicamente falando. E aí eu fiz uma reflexão. Eu li 20 páginas de um livro e parei, cara, só li 20 páginas hoje, mas eu parei, cara, mas o ano tem 365 dias, eu quero ler 25 livros. Vou fazer um cálculo, 25 vezes 365 vai dar 7.300 que eu fiz na calculadora. Não fiz de cabeça agora, gente, relaxa. 7.300 dividido por mais ou menos 200 páginas, que é a média de um livro, vai dar 36. Oxe. Então se eu ler 20 páginas por dia, teoricamente eu leio uns 35 livros de 200 páginas ou uns 25 de 300 num ano. Isso. Cara, não é uma meta difícil. Porque eu fracionei ela e pensei no processo e não no resultado final. E esse, pra mim, Rodrigo, é o ponto, é a chave da virada para as pessoas que estão num deserto ou numa situação que elas estão se classificando como muito ruim. Por quê? Porque se você pegar, você está numa situação muito ruim, em qualquer área da vida, não interessa a área da vida, você está numa situação que você julga hoje muito ruim. Se você olhar para sua meta final, você vai falar assim, cara, tá difícil. Tá difícil, Sim. porque, nossa, eu vou sair de uma dívida de 1 milhão, como é que eu vou ser milionário? Então, o grande segredo para mim aí tá nessa divisão das metas por partes. Eu enxergar o copo sempre como enchendo, né? Não como vazio, como enchendo, e particionar, né? Dividir essas metas de crescimento. E aí eu volto pro propósito. Você tem que saber qual é o seu objetivo. E aí eu não vou falar propósito no sentido lúdico da palavra. Que agora todo mundo fala de propósito como, nossa... É. E o nome de Deus está sendo usado muito em vão nesse sentido ultimamente. Tem sido muito usado. Mas o propósito realmente da empresa, cara, para que ela existe? Qual a dor que você resolve no mundo? Para que você usa o seu dom? Você não vê nenhum profeta profetizando sobre a própria vida, nenhum curandeiro curando-se a si mesmo. Um médico tratando a si mesmo. Você não vê. Eles fazem, mas não deveriam. Mas nenhum cirurgião operando a si mesmo, teoricamente, por assim dizer. Então, seus dons são para servir ao outro. Qual é a dor que você resolve do outro? E isso vai te dar seu propósito. Seu propósito vai te dar isso também. É uma via de duas vias. E aí eu me perdi no meu raciocínio agora, mas basicamente, quando você vê o seu propósito, lembrei, Sim. retomei. Quando você vê seu propósito lá na frente, que você enxerga onde você quer chegar, aonde você está indo, o que você quer fazer, você não tem que ficar pensando, nossa, tá tão longe. Você tem que pensar, como eu vou chegar lá? Né? O onde é importante, mas o como também é. Então, Sim. você pega isso e fraciona. Em quanto tempo eu vou chegar? Quando eu quero estar lá? Subdivide isso. Lembro que eu tinha um treinamento que eu dava pro meu comercial muitos anos atrás que eu falava isso. Cara, uma coisa é um sonho, uma visão lá na frente. Mas como é que você vai chegar? Você tem um sonho, você tem uma meta. Mas como é que chega numa meta? Como é que chega num sonho? Você tem que fracionar isso em ações. Isso. Então você divide isso no tempo, vê como você escala cada pedacinho dessa montanha, e ao invés de pensar numa montanha completa, você pensa, não, hoje eu vou subir 100 metros. Amanhã, pô, já dá para subir 110. Você vai pegando condicionamento, daqui a pouco você está subindo 200 por dia. E assim é na vida financeira também. A pessoa que entende a vida financeira, que entende a lógica do dinheiro, não é porque ela demorou 10 anos para ganhar 10 mil reais por mês, que ela vai demorar mais 10 para ganhar 20. Porque ela já pulou uma etapa de conhecimento. Ela já viu aquele processo. Então, dos 10 para os 20 é mais rápido que do 0 para o 10. Dos 20 para o 50 é mais rápido que do 10 para o 20. Sim. Dos 50 para o 100 é mais rápido do que do... E assim sucessivamente. É um princípio. É um princípio. É um princípio. E assim, você falou de subir a montanha, né? Os homens que estão conosco aqui no Doses, não percam a oportunidade de subir a montanha. Legendários Brasília, aí eu só vou falar isso. Vai lá no Instagram, Legendários Brasília. Não ganha um centavo pra falar isso, tá, gente? Não tô sendo patrocinado. Isso aí é o nosso coração falando pra você ser melhor, né? Ser uma pessoa melhor, ser um homem melhor, cuidar da sua família. Assumir o seu papel de homem isso aí. Na sua residência e na sua comunidade. Isso aí. E subir a montanha, olhando sempre o quanto eu já subi, o quanto eu já
né? Estou nesse processo de subida com alegria, com comprometimento, com muita gratidão, esperança e fé. E para a gente complementar essa parte da ação, né, Rodrigo? Sim. Inteligência emocional, muito importante. A gente falou da disciplina mental também. Esses skills, essas coisas que são importantes para a gente se regular, para a gente ver ali o nosso desenvolvimento, nosso caminhar. Só que hoje, eu estava lendo, que 70% é atitude. Sim. A gente falou da disciplina mental, só que 70% é atitude. Então, assim, o que eu tenho que fazer? E vamos falar de fazer, sobre atitude, agir. Nós temos um evento aí chegando no dia 25. Fala um pouquinho para nós. Bom, baseado em tudo isso e baseado no que Deus espera de mim também, e eu não falo isso em vão, eu sempre tive habilidade de palco e, como eu falei, nosso dom nem sempre é o que a gente gosta de fazer. Mas eu sempre gostei de bastidor, eu sempre gostei de ficar sentadinho na mesa, digamos assim, ganhando meu dinheiro lá em paz, com a minha família bem organizada. Mas Deus tem me cobrado transbordo. Deus tem me falado para parar de ser egoísta, em outras palavras. E isso vai muito de encontro a uma briga interna muito grande minha. Justamente da humildade com a capacidade. E muitas vezes eu tento brigar com o meu ego. Porque é muito fácil você inflar seu ego. É muito fácil. 2, 3 palavrinhas de afirmação aqui, você acaba inflando seu ego. Eu sempre tive essa briga muito grande com o meu ego para não deixá-lo dominar. Porque eu entendo que o princípio de toda ruína vem do ego e da vaidade. Tudo essencialmente que arruína o homem vem do ego e da vaidade. Mas Deus sabe de todas as coisas e fica me cobrando. Então, assim, baseado nisso, uma das ações que eu estou tomando para esse ano é começar a transbordar um pouco do que eu sei. E usar o meu relacionamento para trazer pessoas de referência para também compartilhar o que elas sabem. Então, dia 25 de janeiro agora, eu vou estar fazendo o evento Liderança Proposital, porque não é uma liderança com propósito simplesmente, é com propósito, de propósito e por propósito. Então, meu propósito é liderar. Liderar para quê? Liderar para que as pessoas tenham prosperidade também. Para que as pessoas experimentem um pouco do reino de Deus. E prosperidade, não estou falando exclusivamente financeira, como eu te falei, para mim, ela é mais ampla que isso. Então, eu criei esse evento, chamei alguns amigos meus, homens de valor, homens de resultado também, porque não adianta ser um homem de valor não ter resultado, porque você não fala com ninguém. Mas, assim, homens aqui de Brasília de valor, homens e mulheres. Então, assim, isso daí eu nem anunciei ainda, mas vai ter uma mesa redonda com mulheres à tarde ali. Bom. Então vai ser um evento dia 25 de janeiro, o dia inteiro. Começa ali 8h30 da manhã o credenciamento e vai até umas 6, 7 da noite, dependendo do ânimo da galera. Com pausa para almoço, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Vai ser no auditório RC, ali no Bonaparte. E para mais informações pode entrar lá no @RodrigoBcanal, meu Instagram, RodrigoBcanal, que lá tem todas as informações, como é que compra ingresso, como é que vai, como é que participa. E é um pouco do transbordo. É um pouco de compartilhar. E nesse evento você não vai estar falando só sobre liderança, vai ter mais tópicos, né? Vou falar de gestão, vou falar de liderança, vou falar de espiritualidade. Então, assim, é o que eu falei, você não pode simplesmente... eu estava ontem no evento do Ricardo Nunes, ele fala muito isso, né? Esses mentores de pau que falam só de aquela coisa linda, maravilhosa, de propósito, porque o propósito de empresa é ganhar dinheiro. Sim, você tem que sustentar. Claro. A empresa tem que ter um propósito, tem que ter essa visão, mas ela tem que ter a parte técnica e financeira. Se quem vive por propósito vira missionário. Missionário depende do financiamento alheio. Faz um baita trabalho. Mas ele não gera renda para isso normalmente. Aham. Então, assim, como não queremos nos tornar missionários e empresários, então temos que ter essa parte, de fato, do propósito, mas você tem que ter toda a skill por trás, tem que ter um plano de negócio, tem que ter um DRE, você tem que saber a parte empresarial disso. Então, ali, é um evento de um dia, não vai dar para esboçar, mas, assim, vai ter uma parte técnica sobre gestão, vai ter parte de espiritualidade, vai ter parte de propósito e de liderança. Legal. E, assim, eu não quero delimitar, não. Pelo contrário, eu quero expandir. A pergunta é para expansão. Sim. Quem é esse público-alvo? Cara, meu público-alvo hoje são líderes, e aí eu posso categorizar eles eu vejo como 2 pontos específicos, mas não limitando também, gente. Mas eu vejo, assim, líderes que estão começando e procuram justamente, cara, mas no que eu sou bom, por que eu faria isso, para onde é que eu tenho que ir, como é que eu faço? Então, trazer um pouco dessa sabedoria e dessa experiência
e também do outro lado, líderes que já estão lá com a prosperidade financeira encaminhada, mas que ao mesmo tempo se veem perdidos no mar de decisões. Então, assim, ficam em busca de propósito, ficam procurando um algo a mais, sentem o dinheiro na carteira, mas um vazio no coração. Então, os dois públicos eu demilito como isso. Todos estão convidados, todos podem vir, mas eu vejo com clareza que é quem quer liderar, quem quer aprender embasamentos de liderança. E aí, liderança não é só empresário. A pessoa que é gerente, é gestor, ou ser um líder comunitário na sua casa, na sua igreja, eu convido a todos, porque a ideia é trabalhar justamente gestão, espiritualidade e liderança. Muito bom. E você falou do público feminino. Sim. Né, que você vai ter uma mesa. Não vamos aqui, né, antecipar, mas vamos lá, o público feminino está convidado, né? Está convidado. Eu brinco que o machismo estrutural ele existe por um motivo. O homem morre de medo das mulheres, moço, que elas são muito mais competentes que a gente. São muito mais inteligentes. Sim. Porque a gente pode. A gente é a cabeça, mas elas são pescoço. Se ela olhar para o lado, e eu vou te causar uma provocação aqui. Quantas vezes sua mulher dizia para você assim, Andrei, não gostei de fulano. E você naquela sua inteligência comprou aquele cara. Nossa, mas ele é tão assim, amor. Mas não gostei. Passa 3 meses, vê se fulano ainda é bom. A mulher ela tem um sexto sentido, ela tem um dom para isso. Deus deu uma capacidade. E por isso que ela tá ali, porque o homem é idiota, o homem é retardado. Nós somos naturalmente... Mas assim, a mulher é muito mais capaz, muito mais sensitiva que nós. Elas têm um sentido maior para esse tipo de energia, para esse tipo de percepção que a gente. O homem ele é muito mais força bruta, ele é muito mais o provedor da casa, então ele tem que segurar, ele tem que ser mais bruto, ele tem que ser mais forte, E eu não falo isso fisicamente, eu falo realmente segurar a bronca é responsabilidade do homem. Sim. A função dele é trazer segurança para a mulher, seja segurança física, espiritual, mental ou financeira. Exatamente. E aproveitando esse seu gancho, olhar para a câmera ali, aproveitando esse seu gancho, você que é mulher e que é casado ou tem um namorado, enfim, e que quer vê-lo prosperar, faça ele subir a montanha. Procura sobre isso, faça ele subir a montanha. Porque subir a montanha não é só um ato físico, né, Rodrigo? Não. Esse teu evento do dia 25, ele é um dos passos para subir a montanha. Eu vi uma reflexão hoje também, num dos podcasts que eu estava ouvindo, falando justamente por que esse negócio de subir a montanha? Onde é que vem isso, biblicamente falando, subir a montanha? Aí a pessoa fala, cara, porque hoje temos avião, temos helicóptero, temos foguete, mas na época da Bíblia, o mais próximo dos céus era a montanha. E quando fala subir a montanha na Bíblia, não é fisicamente pegar e ir lá com os pezinhos e subir uma montanha. Isso é uma figura de linguagem. Subir a montanha é estar mais próximo dos céus, é estar mais próximo de Deus. E aí, me perguntaram essa semana sobre o Legendários. Tá, Rodrigo, esse negócio de Legendários aí, esse negócio de subir a montanha, é um negócio... É uma montanha mesmo que você vai subir, é um negócio meio mental. E aí, como todo bom legendário, eu respondi, siga a lista e desfrute o caminho. Desfrute o caminho, né? E você trouxe o bíblico, né, Rodrigo? Olha que coisa interessante. Você falou, né, da época do Antigo Testamento, subir a montanha era o que estar mais próximo de Deus. E Moisés foi chamado a subir a montanha para conversar com Deus. Algumas vezes. E esse conversar com Deus, o que eu quero trazer aqui e relacionar com o evento, é que não necessariamente você vai subir a montanha e vai escutar só coisas agradáveis. Porque quando Moisés subiu a montanha, enquanto ele estava lá conversando com Deus, a galera lá embaixo estava fazendo bezerro de ouro, estava lá adorando o bezerro de ouro. E aí Deus falou, olha aí Moisés, olha aí, tu está aqui comigo, enquanto isso, olha o que o povo está fazendo lá embaixo. E isso é importante, essa relação com os tempos atuais, com você ter a oportunidade de participar de um evento, não é só para escutar coisa boa. Sim. Uma coisa que eu acho interessante, e aí trazendo um pouco dessa reflexão bíblica, o Deus do Antigo Testamento é o Deus punitivo, é esse Deus que, olha aí, o Deus do Novo Testamento é o Deus bondoso, o Deus do amor. Mas quando você começa a criar uma intimidade com Deus, e eu falo isso porque eu estou criando uma intimidade, ainda não me... Eu estou chegando, eu estou me aproximando, estou com sede. Mas quando você começa a aproximar, você vê que assim, Deus não vai só passar a mão na sua cabecinha, irmão. Vai ter um momento que ele vai te colocar aprovação e você vai falar, Deus, que é isso? Ele fala, tá aí. Entenda, compreenda, olha isso.
a vida não é flores. E subir a montanha, como a gente... Cada um tem o topo que merece, né? Isso aí. Cada um tem a montanha que merece. Então, assim, a experiência de subir a montanha, eu vou deixar claro, a gente não pode falar muito e a gente não fala para não estragar o processo de quem vai subir a montanha. Exato. É simples assim, por isso que o Legendário não fala o que acontece lá. Mas a montanha é uma para cada um. Cada um tem uma montanha porque cada um tem uma vida, cada um tem uma luta, cada um tem uma briga, cada um tem um histórico. E lá você vai aprender a lidar com isso e vai lidar de frente com isso. Então, se o histórico é bom, a montanha vai ser divertida. Se o histórico é ruim, você vai ter uns puxões de orelha. Isso aí. Maravilha, Rodrigo. Gente, nós estamos caminhando aqui para o nosso encerramento do Doses Milionárias desta manhã. Você que tem as suas montanhas para subir, se liga no programa Doses Milionárias. Acompanha, porque você vai ter sempre um aprendizado, você vai ter sempre algo útil para a sua vida, algo útil para a sua atitude, para a sua ação, para o seu agir, para continuar subindo essa montanha. Rodrigo, sucesso no evento do dia 25. Você que está aqui com a gente, procura lá na internet, né? Isso. Procura lá na internet. O Rodrigo vai apresenta suas despedidas e já fala da inscrição novamente. Tá bom, perfeito. Bom, primeiramente, obrigado, André, aqui mais uma vez pelo convite. Obrigado, Léo, aqui pelo ambiente, pelo Doses Milionárias. Eu sou grato realmente a esse programa. É um programa que eleva o que tem que ser levado. E a você que quer conhecer mais sobre minha história, minha caminhada, minha jornada, sobre o meu cotidiano e sobre o evento, pode entrar no Instagram aí, Rodrigo B de bola, canal CANAL, que nem canal de dente de televisão, Rodrigo B Canal, e me siga lá que todos os dados do evento, inscrição, tá tudo lá, pode acompanhar. Legal, Rodrigo, sucesso no evento. Deixo aqui meu agradecimento a você que esteve conosco nesse período, nessa 1 hora de crescimento. Agradeço o Léo, que espaço maravilhoso, Léo. Muito obrigado, de coração. E para você, olha aqui, ó, daqui a pouquinho eu vou desfrutar do meu sneakers. Entra lá no @AndreClaus e eu vou revelar algumas coisas, o que é possível ser revelado. Eu revelarei sobre esse sneakers, porque ele é tão importante. Um grande abraço, fiquem com Deus. Sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo.